Bom, tudo certo? E aí, licença repouso à gestante. Pensou naquilo que eu falei? É verdade, né? Repouso à gestante, licença maternidade ficaria bem mais adequado isso, né? E aí, que licença é essa que está lá no capítulo da seguridade? É a licença para a criança, né? Porque a mãe vira aí um restaurante ambulante, né? Não, fala sério. E você tem que estar à disposição para amamentar, para alimentar o seu filhotinho. Aí é preciso estar afastada das suas atribuições para conseguir dar a total atenção, a atenção necessária ao desenvolvimento dessa criança recém-nascida. Ela pode, essa licença, ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, também admitida a antecipação, ou seja, ela pode até começar antes do 9º mês. Não é muito prática, entendeu? A administração pública, ou ela realmente obedece essa regra, ou então é a partir do nascimento. Mas na prova você vai colocar assim, desse jeitinho que está aqui, a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Aí muitos me perguntam, mas aí, Claudete, tem algumas mulheres que têm aquela gravidez de risco, né? E aí, como é que fica? Aí é licença médica, é licença para cuidar da própria saúde, porque ela, gestante, precisa de um tratamento para resguardar a própria saúde, ok? É nesses termos que acontece. O prazo dessa licença repouso gestante na Lei 8.112 é de 120 dias, não mudou. Existe uma portaria da época do Lula, um decreto, que não é portaria, é decreto, que ampliou para 180 dias. Então, na prática é de um jeito, mas na lei não foi alterado. Nos concursos públicos você vai marcar 120 dias. Durante todo o período de afastamento, é claro que essa mãezinha, essa servidora vai receber integral, ok? Integral. Detalhes, observações dessa licença. Se o nascimento for prematuro, aí não vai ser a partir do 9º mês de gestação, é claro, é muito óbvio isso, né? Ela vai ser a partir do parto. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, aí a servidora vai ser submetida a exame médico e, se julgada apta, ela reassume o exercício. Já no aborto, lógico que é o aborto, né? Dentro dos moldes legais, atestado por médico oficial, aí é 30 dias de repouso, ponto final, e ela volta a atuar, certo? Então a diferença entre natimorto e aborto, para a legislação, normalmente o natimorto é aquele falecimento já após alguns meses, né, da gestação, não é logo no iniciozinho, não. Certo? Então, em regra é isso. Mas para a sua prova, o mais importante não é a diferença entre natimorto e aborto. O mais importante é você saber que no natimorto tem a avaliação no final de 30 dias para atestar as suas condições de voltar ao trabalho. No aborto, não. 30 dias e retorna ao desempenho do exercício do cargo, tá bom? Para amamentar o seu filho até 6 meses, até que ele complete 6 meses de idade, a servidora tem direito a 1 hora de descanso na jornada de trabalho, que pode ser parcelada em 2 períodos de meia hora, ok? Então, tem essa é uma concessão, né, de um horário aí para amamentação, é só até a criança completar 6 meses. Também na prática ela está deixando de ser utilizada por conta do decreto que aumentou para 180 dias a licença gestante, exatamente para ficar a mãe com essa criança até os 6 meses, né? Mas na prova tá valendo, é claro. Licença por adoção. Essa licença é concedida para servidora que adotar. O ECA, né, onde está regulamentada a adoção de criança e adolescente, determina que qualquer um pode adotar sozinho ou em casal ou não, ok? Então, assim, pode ser só o homem ou só a mulher, mas essa licença aqui é para servidora, é para mulher que adotar ou obtiver guarda judicial de criança,
criança, não é de adolescente. E tem mais, se a criança tiver até 1 ano de idade, a licença para adoção vai ser de 90 dias. Passou de 1 ano, aí é só 30 dias, ok? De licença por adoção. A remuneração é, lógico, integral durante todo o período. Uma outra licença, uma licença não é muito utilizada mais não, né? Não perdeu aí a prática, né? A praticidade perdeu aí, porque a gente já não acontece mais tanto. Que é a licença para o serviço militar, mas está lá, né? Ela cai muito pouco em prova, mas é importante saber. Ela vai ser, se é uma convocação militar, né? Para o serviço militar, não tem outra opção para o servidor, não sei ir. E aí, o prazo é de acordo com a norma específica e também a remuneração. Só basta saber que ela existe, né? Licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro. Eu costumo dizer que é a licença do amor. Vai viver só de amor. Olha que lindo isso, né? Porque até coloquei vermelhinho para lembrar o coração, né? A cor do amor. Sem remuneração. Sem remuneração, nenhum tostão do bolso. É exatamente isso. O objetivo dessa licença é manter a unidade familiar, né? Não quer separar os membros da família. Olha só, meu marido, a minha esposa, meu companheiro foi enviado para outro ponto do território. Ele não pediu por isso, mas foi o trabalho dele que mandou. E agora, como é que fica isso? Ué, pode ir, vai lá ficar com a sua família para não desagregar a sua família. Só que é sem remuneração. O prazo é indeterminado, ok? Ó, quanto o amor durar. O que mais? Observações importantes sobre essa licença. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes, de qualquer ente da federação, poderá haver exercício provisório na administração federal direta, autárquica ou fundacional, em atividade compatível com o seu cargo. Então, o que aconteceu aqui? O deslocamento de servidor cujo cônjuge companheiro também seja servidor, ok? E aí, o que vai acontecer? Em vez de ele se afastar e ficar sem receber, ele tem ou uma remoção, ok? Que na verdade o ideal seria esse, né? Mas a remoção, ela depende de vaga na lotação, ok? Não é isso? O que é remoção? É um ato administrativo que importa na mudança de lotação. Para o servidor, mudou o seu local de trabalho. Para o administrador, ajusta a mão de obra à necessidade do serviço público. Só que o administrador, ele tem que observar um detalhe. Quando ele vai remover agentes públicos, ele precisa saber se lá para o órgão onde ele quer enviar servidor, né, removido, tirar de um órgão, colocar no outro, ele precisa saber se lá existe vaga na lotação. O que é lotação para a administração pública? É o preenchimento de um órgão, de uma unidade administrativa, de acordo com a previsão legal. Quando o legislador cria um órgão, ele já cria também a sua lotação ideal. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, criei o órgão X. Este órgão deverá funcionar com um chefe, com um diretor, com tantos técnicos, com tantos analistas, exemplo. Tá bom? A partir dessa previsão legal, o que vai acontecer? O administrador vai realizar as nomeações, né, provendo os cargos, e vai, depois de realizar o preenchimento dos cargos, vai realizar o preenchimento do órgão com a designação do servidor. Olha só, servidor, você vai trabalhar, designação de lotação que eu estou falando. Você vai trabalhar no órgão tal, você para o órgão esse, aquele lá para o órgão, né, tal, e assim vai. E aí o administrador vai preenchendo a sua lotação. Quando ocorre a remoção, em regra, ocorre a fixação de lotação. Quando não tem vaga na lotação, mas aí o administrador pensa, poxa, né? Ele precisa acompanhar o cônjuge, eu não tenho vaga na lotação lá,
Mas quer saber? Eu quero ele trabalhando. Melhor ele trabalhar, produzir, do que ficar em casa, certo? Aí ele coloca no chamado exercício provisório. É isso, porque não tem vaga na lotação. Ele vai trabalhar, mas não tem vaga na lotação. Por favor, não confunda vaga na lotação, que é algo abstrato, é uma ficção jurídica, com mesas e cadeiras, né? Isso aí é móvel, né? Quantitativo mas aí se não tem vaga na lotação, não tem mesa e cadeira para ele sentar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? São setores distintos, separados. Então é isso. No deslocamento do servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor de qualquer das estruturas, poderá haver exercício provisório na administração federal, lógico, né? Então ele está falando para ir para um outro órgão federal, em atividade compatível com o seu cargo. E pode até, olha, ser cedido, né, entre vários órgãos federais, lógico, que aqui o estatuto é o Estatuto Federal, dos servidores federais. Então, o que vai acontecer? Olha só, eu tenho um servidor, aí o âmbito federal negocia, né? Olha, eu vou colocar aí um servidor meu para ele atuar aí, pode ser, interessa, pode ser também desse jeito, tá bom? Essa licença também vai ser concedida para o servidor em estágio probatório. Olha que interessante. Não precisa ser estável, né? Pode sim, aquele que está em estágio probatório, usufruir essa licença e vai haver a suspensão do estágio probatório. Tudo bem? Licença para capacitação. Você lembra da licença prêmio? Licença prêmio acabou no âmbito federal. Aí transformar a licença prêmio nessa licença. O nome já está dizendo para que serve essa licença, né? Licença para o servidor se qualificar. A Constituição Federal, lá no artigo 39, parágrafo 2º, ela diz que as estruturas públicas, a União, os estados e o DF, devem oferecer escolas de governo para constante capacitação, aperfeiçoamento, formação de seus servidores. E aí, além disso, né, além dessa participação nas escolas, o servidor pode ingressar em outros cursos devidamente reconhecido, tem que ser no interesse da administração pública, aí ele pode se afastar do desempenho do seu cargo, recebendo isso por até 3 meses a cada quinquênio aquisitivo, ok? Então, após cada quinquênio de efetivo exercício, no interesse da administração, o servidor pode se afastar para participar de um curso de capacitação profissional. Agora, é importante que, entender o seguinte, quando o legislador diz no interesse da administração, essa capacitação não é qualquer cursinho, né? Eu estou a fim de fazer um curso de corte e costura. Interessa para a administração o aperfeiçoamento em corte e costura? Duvido, né? Bem pouco provável. Então, depende aí de que curso é esse, tá certo? Tudo bem? Bom, já falei, tem que ser no interesse da administração. Importante observação. Esses períodos não são acumuláveis, não são. Ou seja, você completou 5 anos, tem 3 meses para usufruir essa licença, ok? Ué, Claudete, mas o meu curso tem mais de 3 meses, meu curso dura 5 meses. Olha, 3 meses você vai ficar licenciado, os outros 2 você vai ter que dar um jeito de trabalhar junto, tudo bem? E aí, chegou 10 anos de serviço público, não conseguiu usufruir os 3 primeiros meses, né, do primeiro quinquênio aquisitivo. Sinto muito, perdeu. Você vai ter 3 meses, entendeu? Não vai acumular. A licença prêmio que era assim, ia acumulando. Licença para capacitação, não. Lógico que esse afastamento vale como efetivo exercício para todos os efeitos, conforme artigo 102. Esse artigo 102 ele é muito importante. Ele elenca o rol de afastamentos que contam como efetivo exercício, ok? Então, muito importante o artigo 102 para a sua prova. Examinador de vez em quando está lá cobrando isso. Uma outra licença, a licença para trato de interesse particular. Olha, se é particular, você que resolve o seu particular, é sem remuneração.
até 3 anos consecutivos. Olha isso, né? Até 3 anos consecutivos. É concedido ao servidor efetivo a critério da administração, desde que não esteja em estágio probatório, desde que, não tem nada desse ou aqui, né? Desde que não esteja em estágio probatório. Olha só, muita gente acha o seguinte: não, Claudete, então quer dizer que ele não pode ser, ele tem que ser estável para ser, basta ele ser estável que ele já vai conseguir essa licença. Cuidado, por que eu estou falando isso? Um servidor efetivo estável, acompanha comigo um caso hipotético, um servidor efetivo estável resolveu fazer outro concurso para o âmbito federal, tá bom? Aí você sabe que aquele servidor federal já estável, que faz o concurso para outra estrutura ou para a mesma estrutura, mas um outro concurso federal, também regido o cargo pela Lei 8.112, ele vai manter a sua estabilidade, ok? Com certeza. Tanto que, se ele for, mas ele deixou o cargo anterior? Deixou. Posse em cargo inacumulável, exatamente isso. Agora, e ele vai passar por um novo estágio probatório no novo cargo? Vai. Mesmo já tendo estabilidade? Sim. Estágio probatório não é para adquirir estabilidade? Não, ele serve também para adquirir estabilidade. O objetivo principal do estágio probatório é verificar o desempenho no novo cargo, entendeu? Verificar o desempenho no novo cargo, se vai ou não conseguir completar aí esse seu período de estágio probatório e ser aprovado no novo estágio probatório, aí é outro papo. Tá bom? Certo? Então é muito importante que você saiba o seguinte: um servidor que já é estável, que faz um novo concurso para um novo cargo, o que vai acontecer com ele? Hein? Ele vai manter a sua estabilidade, mas ele vai passar por um novo estágio probatório. Certo? Ele vai passar por um novo estágio probatório. E aí, se ele vai passar por um novo estágio probatório, apesar dele ser estável, ele não pode usufruir a licença para trato de interesse particular. Não é verdade? Sim, com certeza. Se ele for reprovado no estágio probatório, lembra, né? Ele tem direito à recondução. Por que ele tem direito à recondução? Porque ele mantém a estabilidade conquistada no cargo anterior. Tudo bem? Então, apesar dele ser estável, ele não vai ter direito a usufruir licença para trato de interesse particular. Por quê? Porque ele está em estágio probatório. Tá bom isso aí? Entendido? Bom, ela pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Olha, o dever te chama, volta, não tem jeito, é isso, tem que voltar. Licença para mandato classista, ela vai ser concedida sem remuneração para os servidores eleitos para cargos de direção ou representação em confederação, federação, associação de classe nacional, sindicato de categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, né, gerência também da administração ou administração em sociedade ou cooperativa, sociedade cooperativa de servidores. Bom, essa licença, o nome já fala, né? A nomenclatura já ajuda, vai para o servidor que vai desempenhar aí uma representação pelo tempo do mandato e, se for prorrogável, né? Se for reeleito, é prorrogável uma vez. Essa licença sofreu aí uma alteração, cuidado, né? Uma alteração recente. Ela tem lá o quantitativo limite de servidores por entidade, depende aí da quantidade de associados a essa entidade. Tem aí até 5.002 servidores, de 5.001 a 30.000. Isso aqui é só decoreba, né? Aquela coisa para você levar, tem para informação para a prova, não tem muito que esclarecer. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para o cargo de direção ou de representação das referidas entidades, devidamente cadastradas, é lógico, tem que cumprir o requisito. Licença para atividade política.
Olha, essa licença é uma licença para a candidatura, não é para o servidor eleito não, ok? Para o servidor eleito é o afastamento para o cumprimento do mandato. Aqui é licença para atividade política, entenda, licença para ele promover a sua candidatura. Essa licença ela tem 2 períodos. O primeiro é sem remuneração, não é remunerado, que vai desde a escolha desse servidor como candidato lá na convenção partidária até a véspera do registro da sua candidatura. Então, de lá, da escolha dele como candidato até a véspera do registro da sua candidatura, sem ganhar nenhum tostão. Aí depois registrou a candidatura, dali até o 10º dia seguinte ao da eleição, aí ele tem direito a receber. Só que, cuidado com um detalhe, ele recebe por até 3 meses. Mas, Claudete, o registro da candidatura dele até o 10º dia seguinte da eleição deu bem mais de 3 meses. Chegou quase em 5 meses. Exemplo, ele só vai receber 3 meses. Pode ficar 5 meses se o período for esse? Pode, mas só vai receber 3, ok? Então é isso, servidor, você pode ficar à vontade para promover sua candidatura, mas saiba que você só vai receber até 3 meses de remuneração. É isso. Esse período, ele conta como efetivo exercício somente, esse segundo período, somente para fim de aposentadoria e disponibilidade. O primeiro período não conta como efetivo exercício. Quer dizer o seguinte, o legislador diz assim para o servidor, servidor, você quer ir lá promover sua candidatura? Vai na fé. Ok? Não vou te remunerar e nem conta como efetivo exercício. Tá certo? Ok? Agora, o segundo período do registro da sua candidatura, aí a gente já pode conversar e negociar, e a negociação não é muito não, né? Porque aqui não há negociação, há uma imposição da lei, já que o regime é estatutário. Recebe até 3 meses. Se o servidor, observações sobre essa licença, importante, o servidor candidato na localidade de desempenho de suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, ou seja, são desempenhos importantes. Aí ele vai ser afastado no dia imediato ao registro da candidatura, até o 10º dia seguinte do pleito. Olha só, lembra, essa licença não é obrigatória. Várias licenças não são impositivas. Muitas licenças, servidor que escolhe. Tudo bem? A licença para a candidatura é uma. Ninguém é obrigado a usufruir licença, para a candidatura. Você pode se candidatar e continuar trabalhando, não é? Ok? Agora, se esse servidor ele estiver num cargo dessa natureza, ou seja, num desempenho de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, para evitar manipulação político-administrativa, claro, para não usar a máquina administrativa a favor da sua candidatura, aí é que é obrigado ele a se afastar do dia imediato do registro da candidatura até o 10º dia seguinte, que é aquele segundo período. Ok? Então, cuidado, só vai ser obrigado a usufruir, a observar essa licença neste caso. Nos demais, ele não está nenhum desses desempenhos. Aí é facultativo aí essa licença ou não, tá bom? Ele resolve. Poderá essa licença também ser concedida durante o estágio probatório, mas aí vai haver a suspensão do estágio probatório. Paralisa e depois volta a contar pelo tempo restante. Em termos de licença, acabamos, Foram todas essas são as licenças previstas na Lei 8.112. Eu quero falar logo do afastamento, tem tudo a ver com aquela licença que a gente acabou de falar, Candidatura, eleição. Então, o servidor que quer se candidatar, ele poderá, se quiser, usufruir uma licença. Uma licença para o período eletivo, para atividade política, na verdade é para a candidatura. E aí ele tem 2 períodos, a gente já falou disso tudo. Uma escolha dele, faculdade dele, a não ser que ele esteja num desempenho de direção, chefia, etc. Uma vez eleito, aí
ele vai exercer um outro direito, que é o direito de afastamento para exercício de mandato eletivo. Em regra, esse afastamento é obrigatório. A regra é essa, ok? Eleito para o âmbito federal, eleito para o âmbito estadual, executivo ou legislativo, ele é obrigado a se afastar do desempenho do seu cargo efetivo. E é sem remuneração, ok? Já no âmbito municipal, aí depende, espera. Se ele foi eleito chefe do executivo municipal, ou seja, prefeito, ele é obrigado a se afastar do desempenho do seu cargo e aí ele vai exercer uma opção remuneratória, que ele escolhe ou o subsídio de prefeito ou a remuneração do seu cargo efetivo. Vereador, legislativo municipal, aí é uma exceção à vedação de acumulação de cargos, não é isso? É proibido acumular cargos, empregos e funções públicas, salvo, e aí nós temos uma exceção. Servidor efetivo, eleito vereador. Pode acumular? Sim, desde que comprove compatibilidade de horário. Eu nunca soube de um vereador que não conseguiu compatibilizar com o seu desempenho do seu cargo, né? Acho que aquele servidor que não conseguir isso vai ser manchete, assim, né, de primeira página. Mas o legislador tem que fazer a previsão abstrata. E aí, se porventura, né, esse servidor não conseguir a compatibilidade entre a vereança e o desempenho do seu cargo efetivo, aí o que vai acontecer? Igualzinho o prefeito, ele se afasta do desempenho do seu cargo e vai escolher a remuneração que vai receber, o subsídio de vereador ou a remuneração do cargo efetivo. É o que está dizendo aqui, né? Tudo isso que eu expliquei. A princípio, é obrigatório o servidor se afastar, uma vez eleito para o mandato eletivo, ele fica afastado pelo tempo do mandato. Senador, qual o tempo do mandato de senador? 8 anos, então por 8 anos. Vale como efetivo exercício, salvo para promoção por merecimento. Cuidado com essa ressalva, inclusive é uma ressalva constitucional, está lá no artigo 38 da Constituição Federal. Fique atento a isso, ok? E lógico que é sem remuneração, como eu já falei, exceto para o âmbito municipal, como também já expliquei. Bom, o mandato federal, estadual ou distrital impõe o afastamento do cargo, né? Distrital também, porque o distrito se assemelha, né, aos estados. O mandato de prefeito, aí facultada a opção remuneratória, o vereador também já falei, dependendo da compatibilização ou não, ok? Esse interessante observar é que o artigo 94, parágrafo 1º, impõe algo assim super importante em termos previdenciários. Ele, servidor, apesar de afastado, apesar de não estar recebendo, ok, pelo seu cargo efetivo, ele continua vinculado ao regime previdenciário próprio e deve contribuir para esse regime previdenciário como se em exercício estivesse. Entendeu? Então isso é muito importante lembrar que o servidor, vamos pensar no eletivo, aquele que exerce um mandato eletivo, que não é servidor público efetivo, ele, pelo seu exercício eletivo, ele está vinculado ao regime geral de previdência. Isso mesmo, regime geral de previdência. Tudo bem? Ok? Agora, um outro eletivo, um outro senador, um deputado, exemplos, ok? Que esteja exercendo o seu cargo, deputado, senador, exemplo, que esteja exercendo o seu cargo, mas que ele também seja servidor efetivo, o que vai acontecer? Ele vai continuar vinculado ao regime previdenciário próprio do servidor, não vai ficar no regime geral, e apesar de não estar recebendo por esse cargo efetivo, né, ele deve continuar contribuindo para o regime previdenciário
como se em exercício tivesse. Que história é essa, como se em exercício tivesse? Além de ter a obrigação de pagar, a sua contribuição deve observar a base de cálculo do cargo efetivo, da remuneração do cargo efetivo, e não o subsídio do eletivo. É isso, como se em exercício estivesse, tá bom? Interessante também é a inamovibilidade temporária. O servidor investido em mandato eletivo não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Você sabe que a grande maioria dos servidores não são inamovíveis. A inamovibilidade, ela é uma garantia constitucional dada a alguns agentes públicos, juiz, membro do MP, né? Aí sim. Mas o servidor, que não é inamovível em regra, nesse momento ele conquista uma inamovibilidade anômala ou temporária, porque durante o tempo do mandato eletivo, o administrador, o seu superior hierárquico, não pode realizar a sua remoção ou redistribuição. Até a redistribuição, hein? Olha que a redistribuição, ela acontece para, né? Ela muda o órgão, né? Muda o cargo de lugar, não muda só o servidor. E aí o servidor está protegido, inclusive, da redistribuição de ofício para localidade diversa daquela onde ele exerce o mandato. Tá certo? Ok? Bom, existe também um afastamento para servir em outro órgão ou entidade, quando o servidor vai ser cedido, vai ser emprestado, né? Ele vai para um outro órgão, pode ser da União mesmo, pode ser do Estado, do DF, município ou do ente federativo. Para cargo em comissão ou função de confiança, ok? Ou outro especificado, mas a princípio é isso. Normalmente a cessão de servidores ocorre para exercício de confiança, cargo em comissão ou função. O tempo indeterminado, né? O tempo que for necessário. No caso de cessão para os demais entes federativos, ou seja, que não seja a União, aí é claro, pensa, se a União está emprestando um servidor dela, olha só, eu já estou te emprestando meu servidor, banca ele aí. O ônus da remuneração é do cessionário, é seu. Eu, cedente, não vou bancar isso. A não ser que seja cessão de servidor entre estruturas federais. O bolso é o mesmo, né? Então o ônus remuneratório permanece com o cedente. Tranquilo? É meio óbvio isso, né? Certo? Bom, existe também um afastamento para participar de organismo internacional de que o Brasil participe ou coopere. Não tem prazo especificado, depende do ato próprio, é sem remuneração e apesar de não ter remuneração, conta como efetivo exercício. Então é interessante isso, porque muita gente acha, não, olha, é fácil, com remuneração conta como efetivo exercício, sem remuneração não conta. Para com isso. Quem diz se vale ou não vale como efetivo exercício o afastamento legal do servidor é o legislador. Aí todo o estatuto tem o seu rol de afastamentos considerado efetivo exercício. E na Lei 8.112 está lá no artigo 102. Pode ser durante o estágio probatório, suspendendo o estágio probatório. No próximo bloco eu vou falar de outros afastamentos, inclusive afastamento para missão, estudo ou missão no exterior, ok? Eu vou falar dos afastamentos para estudar, que não é a licença para capacitação, hein? Mas eu vou esclarecer isso no próximo bloco. Então, tchau, tchau. Até lá.